Olá, nós estamos começando mais um programa em Tom de Conversa e esse programa é especial até porque ele decorre de um fato especial. Pela primeira vez, o Tribunal de Contas realiza um TCE Cidadão com alunos de ensino médio, né, com aluno fundamental, enfim, nós vamos explicar melhor isso daqui a pouco. E é que esse TCE Cidadão ele é feito sempre para estudantes do curso de Direito que vêm conhecer o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E dessa vez vieram alunos do Centro de Excelência Professor José Carlos de Souza. O professor José Carlos de Souza foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe durante muitos anos. Então, foi homenageado com o nome dessa escola, que é um curso de excelência, onde os alunos ficam em tempo integral. Nós vamos conversar com a professora Patrícia Moraes, que é professora de História e acompanhou os estudantes aqui para assistir a parte do pleno do tribunal e também uma palestra especial. Professora Patrícia, primeiro, muito obrigado pela senhora ter vindo a conversar com a gente sobre esse tema, viu? E depois eu gostaria de saber o seguinte, como é para a senhora ver seus alunos participar pela primeira vez de um programa especial no Tribunal de Contas do Estado? Então, França, bom dia, primeiramente a todas e a todas. Nós que agradecemos o convite, através da professora Isabela Maza, que é do DASE, é o Departamento de Educação, da SEDUC, e o projeto que elas implementaram no Estado, um projeto de grande relevância. Estávamos justamente ali no plenário e ouvindo os conselheiros falarem da importância, né, desse projeto cidadão e ressaltando isso, que é a primeira vez que alunos do ensino médio, né, participam, inclusive, de uma sessão plenária. A importância de justamente eles começarem cada vez mais cedo, né, que vocês têm recebido sempre aqui no tribunal, somente alunos já no curso superior. Isso, curso de Direito, especificamente. Isso, né, especificamente. Então, e esses meninos do ensino médio, alguns, inclusive, que sonham, que querem fazer Direito, mas independente da área que eles forem atuar, né, da profissão que eles forem escolher, somos todos cidadãos. Claro. Então, a importância, inclusive, deles saberem o significado disso, né, e se reconhecerem fazendo parte da sociedade. A senhora veja, professora, desculpa atrapalhar. O professor que orientou essa turma que veio com a senhora, é o professor Wanderson Mello, que é contador. Alguns desses alunos podem também querer fazer ciências contábeis. Eu sou técnica em contabilidade. Eu fiz técnica e fiz ciências contábeis também. E podem vir para aqui, porque aqui, como diz o professor Wanderson, é a casa do contador. Quer dizer, esses meninos podem se empolgar com uma visita dessa, né? Sim, sem dúvida. Então, a questão mesmo, você está falando da contabilidade em si, né? Mas todas as profissões, como eu estava falando, né, abrangem mesmo essa questão da cidadania. Perfeito. Porque a gente está falando de contas, mas contas que serão prestadas, né, à sociedade, o dinheiro público, especificamente. Então, isso é importante e interessa realmente a todos nós. Às vezes, muita gente fica, não me interessa, eu não quero saber, ou podem, né, fazer o que quiser com o dinheiro público, porque de qualquer forma não tem punição e etc. e tal. E aí a gente conscientizando esses meninos e vendo que não é bem assim. Eles colocaram questões ali bastante importantes e relevantes sobre a questão mesmo da saúde, das contas na saúde ali, né, em um município do estado de Sergipe e outros questionamentos. A questão mesmo, a conselheira Suzana Azevedo abriu com um assunto que ontem eu estava vendo a entrevista da presidente da Associação de Pediatria daqui do estado, a doutora Ana Jovina, falando, infelizmente, desse quadro, né, drástico que está acontecendo com a mortalidade infantil. Perfeito. Para onde está indo esse dinheiro? Isso, né? Exatamente, né? Então, para onde está indo? Interessa. Eles são adolescentes, muitos têm até irmãos ainda, criança. Alguns, inclusive, chegam na escola falando dessa dificuldade de marcação de consulta nas UBSs, né?
Infelizmente, também uma outra realidade. Algumas alunas que engravidam ainda na adolescência. Nós estamos né? vendo isso já faz um bom tempo. Sim, né? Então, e esse acompanhamento, porque realmente desde o cuidado com a saúde da gestante, né, até esses cuidados essenciais na primeira infância, e não somente eles mesmos enquanto adolescentes. Um quadro, por exemplo, na escola, a gente vê uma necessidade muito grande de profissionais da área de psicologia, né? É uma outra temática bastante discutida sobre a saúde mental. E a pandemia, inclusive, evidenciou, né, ressaltou isso mais ainda. E esse período ainda pós-pandêmico, Claro. né, ainda a gente está vendo a necessidade, os meninos que chegam nas escolas com, muitas das vezes, violências psicológicas, né, que sofrem. Às vezes em casa, às vezes na rua. Exatamente, na rua, na própria escola, Na própria que escola. já é algo assim que a gente faz questão de combater bastante. Como é uma escola de ensino médio integral, nós temos a inserção de algumas disciplinas que são chamadas disciplinas eletivas, que são disciplinas temáticas. Então, uma dessas disciplinas eletivas que eu tenho trabalhado é justamente essa em relação à cidadania, né? E já trabalhamos também a questão da inteligência emocional, porque a gente viu bastante a necessidade. E aí, como é que a gente faz? Na escola, a gente não tem esses tipos de profissionais. Então, fomos buscar parcerias, né? Com mesmo estudantes de psicologia, da Estácio, da UNIT, né, da UFES, o que a gente pode fazer. Quem tiver estudantes nessa área que possa ajudar, com certeza. a escola está recebendo. Isso. E isso são os professores, né, nessa luta, nessa batalha de realmente tentar fazer essas parcerias. A gente trouxe alguns estudantes de psicologia, alguns já estavam até formados, para dentro da disciplina. Nos ajudou, assim, foi de uma colaboração fundamental. Quer dizer, e aí quando a senhora traz esses alunos aqui, é tão importante quanto a senhora levar meninos, psicólogos, estudantes de psicologia. Sim. Porque a senhora vai conscientizar esses garotos que eles têm direito. Sim. E que às vezes eles não sabem que têm esses direitos. Sim, Eles com têm um órgão para certeza. defendê-los. Isso. Direitos e deveres, Deveres, né? claro. Porque essa questão da cidadania, nós tivemos uma aula essa semana sobre introduzimos o ECA, já nessa disciplina. Sim. Porque a gente vê assim, cada semana, aí a gente traz uma subtemática, no caso da cidadania, né? Trabalhamos, por exemplo, a questão do direito das mulheres, feminicídio, Perfeito. né? Semana passada, Até a gente é difícil acreditar de falar em feminicídio nos dias de hoje, né? Mas existe. É real. Sempre existiu. Sempre, Hoje mas antes era nós- pior. Isso. Tinha uma tal de legítima defesa da honra. Da honra. Pô, tem a santa Pronto. paciência. Então, falamos exatamente É, sobre isso, isso. né? E aí, outra semana, essa semana a gente trouxe o ECA, e aí a gente vai trazer depois a Lei de Igualdade Racial. Então, temas, né? Trabalhar o grupo LGBTQIA+. Outro absurdo que Não, se faz. então. Igualdade racial e LGBT sem... que é Né? isso? Então, porque nós temos essa diversidade dentro da sociedade, Perfeito. dentro da escola não é diferente. Né? Então, é importante que eles saibam, sim, cumprir os seus deveres, sem dúvida alguma, Perfeito. mas que conheçam os seus direitos. E, assim, em todos esses âmbitos, a cidadania é um assunto amplo, né? Maravilhoso. Alguns, inclusive, estão apaixonados. Eles estão até já com ideias. Professora, a gente pode fazer um dia aqui, umas palestras, um ciclo de palestras, um fórum, né, sobre cidadania, trazer alguns convidados. Inclusive conselheiros aqui do tribunal. Pronto, então, dependendo da temática. Conselheiro, Ministério Público de Contas, Sim, enfim, sim, tem muitas sim. pessoas aqui que podem colaborar com Sim, isso. o que eles quiserem trabalhar, eu disse, se vocês quiserem trabalhar, por exemplo, igualdade racial, então a gente vai ver o quê? Os nomes aqui dentro do A senhora não né, tem a dúvida que do eles vão Estado. sugerir, professor, traga alguém do Tribunal de Contas. Sim, porque sim. eu tenho certeza de uma coisa. Eles nem sabiam que existia um Tribunal de Contas. O que era um Tribunal de Contas. Sim. E diante do que eles viram, muitos vão sair empolgados. Sim. Não tenho dúvida. Outra coisa, professora. Eu percebo também que vocês estão preocupados quando você fala na área de medicina. Vocês levaram um convidado muito especial lá, que foi o professor Souza, doutor Souza, o cardiologista renomado no país inteiro e fora do país.
que é filho do professor Zé Carlos Do Souza. patrono da Do escola. patrono da escola. O professor Souza foi lá também. Sim, exatamente, ele foi. E aí muitos alunos vão se empolgar por medicina depois da palestra do professor Souza. Muitos já querem fazer, Né? né? E a gente, assim, estimula, a gente sabe que não é fácil. A gente diz que, inclusive, assim, claro, tem uns cursos, assim, até por conta da concorrência, Sim. né? Exige, inclusive, uma concentração maior, uma dedicação maior, né, para eles. A gente sabe que, para o aluno do colégio público, inclusive o público que a gente está trabalhando, a gente sabe das dificuldades financeiras, né? Sim. Né, principalmente, muitas das vezes da família, como você acabou até de falar da questão da violência. Perfeito. Que muitos sofrem, o não incentivo, né, familiar, mas a gente está justamente na escola, né, para acolher esses meninos. Porque a violência familiar, professora, a senhora sabe disso, não é só quando o pai bate no aluno, que é uma violência. Sim. É quando ele chega bêbado, bate na mãe, é quando ninguém tem paz em casa. Esse também é violência familiar. Sim. E a senhora deve estar acostumada no dia a dia com esses garotos com suas queixas. Sim, com certeza. Chora, às vezes a gente está dando aula, de repente o menino sai da sala chorando. Aí a gente fica, o que foi? Será que eu falei alguma coisa errada? Foi comigo? O que foi? E quando a gente pede licença, vai lá, meu filho, quer conversar? Né? Minha filha, o que foi que aconteceu? Não, professora, não é nada aqui dentro da escola. Então, aí a gente já sabe que trouxe, né, da família. Aí a gente tem que ficar atento, ver, inclusive, que ele está sofrendo. Tem a questão do conselho tutelar, né, para acionar, levar o problema para a diretora, né, para a equipe gestora, acionar conselho tutelar, no caso, quando né, um caso mais grave, necessário. Mas a gente está falando assim de casos mais graves, como você disse, extremos. Quando, no caso, são eles, no caso, sofrem uma violência física. Mas, independente disso, tem a violência psicológica, que ela é tão danosa. Né? E o pior é que é oriundo de pais que também sofreram essa violência. Sim, é um ciclo que é isso, que a gente sabe que muitas das vezes é difícil quebrar. Né? Se não for por isso, o papel da educação. Se não for educação, eu fico até como professora de história, às vezes quando eu estou dando aula sobre Primeira e Segunda Guerra, né? E aí alguns até falam a esse respeito. O caso da Alemanha, em específico, né? O último país da Europa a se unificar enquanto nação, participa de duas grandes guerras, né? Fica ali dividida, repartida, sofre retaliações tremendas no Tratado de Versalhes, na Primeira Guerra. Exatamente, porque chega a segunda até como consequência também disso. Não é? E hoje o germenzinho foi plantado ali. Exato. E depois, aí eles ficam, quando a gente vê, mesmo após a queda do Muro de Berlim, em 1989, gente, né, ontem praticamente, eu ainda lembro de Pedro Bial fazendo, né, uma reportagem sobre isso. E aí você vê o que a Alemanha, 10 anos depois, ou menos do que isso, já fazendo parte dos países mais ricos do mundo. Porque o seu povo foi. Então, aí eu pergunto para eles, o que é que vocês acham que aconteceu, o que acontece? Países, inclusive, envolvidos na Segunda Guerra, não só a Alemanha, Japão. Né, também. Esse é um exemplo de né? reconstrução. Isso, Japão, Itália. Aí eu disse, o que é que vocês acham que teve ali? Aí alguns até levantam assim, alguns mais sensíveis ou mais atentos, aí vem, professora, é a educação. Né? A educação. Então, assim, não tem como a gente negar o papel da educação justamente na reconstrução de um país, de uma sociedade, de fazer uma sociedade melhor. Porque, assim, eu acho muita, não sei se é ingenuidade, se é egoísmo. Tem também, eu acho que um pouco de tudo. A gente pensar no melhor somente para os nossos filhos, os nossos que estão em casa. Né? Porque essa sociedade ela não vai ser construída somente pelo meu filho, pelo seu, né? Pelos nossos netos. Então está ali toda aquela sociedade. Se a gente não torná-la, né, melhor, então, inclusive, nós também sofremos as consequências. Né? A gente já está sofrendo consequências aí ambientais, né, e climáticas, que às vezes a gente chega, o furacão, o problema foi só no Rio Grande do Sul.
né? Verdade. Foi na Bahia, ó, já chegou a Bahia aqui, tão vizinho, né? Tão pertinho da Foi igual a gente. pandemia, né? Isso, exatamente. Que começou lá em Wuhan, na China, e às vezes eu escutava pessoas aqui mesmo em Aracaju, até na escola, na sala de aula, isso está tão distante de nós. Que não ia chegar aqui porque nós tínhamos um clima quente. Isso, pronto. Eu ouvi essas palavras em dezembro de 2019, dia 16 de março de 2020. Já estava aqui. Pronto, tudo fechado, né? Já foi decretada justamente lockdown. Quer dizer, aí quando alguém diz assim, sim, mas o que tudo isso tem a ver com a professora levar os alunos no Tribunal de Contas? É muito fácil explicar. O Tribunal de Contas, primeiro, é como o SUS. A pessoa pensa que o SUS é só para atendimento hospitalar. Pois é. O Tribunal de Contas, você pensa que é apenas para julgar as contas, né? Não, é para fiscalizar também. Por isso que tem uma escola de contas, que é a escola de contas que fez o convite para que as pessoas conheçam. Então, esses alunos que estão aqui hoje, eles vão conhecer tudo isso que a professora está falando. Sim. E, principalmente, eu tenho direitos. Tem obrigação? Tem. Mas também eu tenho direitos, porque esses homens estão aí para me representar. Sim. É por isso que faz esse tipo de trabalho. Sim. Né? E é pensando assim que a senhora está aqui com esses meninos. Isso. A importância do dinheiro público. Do dinheiro público. Né? Porque tudo isso que a senhora falou passa pelo dinheiro público. Sim. Né? E aí, pelos impostos. E aí o que eu falei para você anteriormente, da dificuldade que alguns chegam em falar da marcação, de ter um psicólogo nas UBS, nas escolas. Então, por que é tão necessário e a gente precisa fiscalizar? Porque a gente realmente, todo esse dinheiro público, né, que nós, no caso, pagamos os nossos impostos, então ele tem de verdade que retornar para essa sociedade. Professora, a geração da senhora, e principalmente a minha, que é uma geração bem anterior, não teve esse prazer de viver desse tipo de vivenciar esse tipo de escola. Sim. Nós não tivemos isso. Então, fez falta, né? Muita falta. Fez muita falta. E aí, quando a senhora vem, enquanto professora hoje, procura modificar essa história, eu creio que a senhora está fazendo o seu trabalho. E com muita dignidade. Né? A minha geração, que é bem anterior à sua, não teve. A da senhora não teve. A senhora vai deixar que as próximas não tenham? Não, de forma nenhuma. Né? Não vai. Não. E muito importante que realmente eles estejam começando a trilhar esse caminho cada vez mais cedo, né? Foi o que um conselheiro lá citou, ressaltou isso muito bem. O futuro já começou, né? É agora. A gente não pode ficar a vida inteira. Futuro o quê? 2 anos, 5, 10. Né? É agora. É agora que a nossa sociedade precisa. Né? Pois é, professor. E uma coisa eu tenho certeza. A turma da senhora é a primeira turma, mas não será a única, não, viu? Que bom. Daqui para frente, outras turmas virão. Eu acho que parabéns à senhora, parabéns à diretora, né, do Centro Professor Zé Carlos de Souza, que nós temos tanto carinho. A professora Janaína. Professora Janaína. Isso. E todos aqueles que colaboraram para que isso acontecesse. Né? Eu queria agradecer muito a senhora por ter vindo conversar com a gente. Espero que a senhora venha outras vezes. E eu também quero muito, estou imensamente grata, né, a vocês, porque realmente a sociedade, pode ter certeza, viu, ainda vê o Tribunal de Contas como algo muito distante, né, da sociedade. E agora a gente está vendo que não. É uma maneira de mudar também a nossa imagem. Isso, com certeza. Então, a gente está vendo que não. Os meninos, eu tenho certeza que estão muito felizes. Depois, na aula, eles vão comentar, vão querer saber mais. E a gente fazendo alguma atividade dentro da escola que necessite de vocês, eu tenho certeza que a gente vai poder contar. Convide, porque o que não vai faltar é gente boa aqui para ir lá colaborar. Que bom, graças a Deus. Muito obrigado, professora Patrícia. Muito obrigada, França, pela chance, pela oportunidade. Muito bom, nós ficamos felizes. Pois é, gente, e por hoje nós terminamos mais um Em Tom de Conversa, mas a gente volta logo. Até breve.